paz do Senhor. Os irmãos podem ficar sentados mesmo, vamos só fazer uma oração, rapidamente para a gente começar. Senhor, nós queremos Te louvar por essa noite, mais uma noite de quarta-feira, de aprendizado. Queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor. Que nós possamos compreender a Tua palavra, que nós possamos entender e que possamos ser edificados por ela, Senhor. Abre o nosso entendimento, ilumina, Senhor, os olhos do nosso entendimento, que nós possamos compreender. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Como hoje é o Efésios capítulo 6, é o último de Efésios, né? Lembrando só os irmãos que quarta-feira que vem não vai ter EBM, né, que vai ser a semana da oração. Então acabou que deu certinho no tempo, né? Efésios 6, o último, a gente expôs todos, né? Desde o 1, e Efésios só tem 6 capítulos. Então hoje nós vamos falar um pouquinho do 6º, que é o último. Então acaba essa carta de Paulo à igreja de Éfeso. Efésios capítulo 6. Eu vou ler ele inteiro primeiro, depois a gente vem explicando aqui. Efésios capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós, outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer firmes e inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos do cinto com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. E para que saibais que também a meu respeito e o que eu faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vô-lo enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com todos os irmãos, e amor com fé,
da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus. Amém? Capítulo 6, Paulo vai encerrar a carta, lembrando que a gente já tem em mente tudo aquilo que ele veio construindo sobre que a nossa posição em Cristo, né? Efésios capítulo 1, vai dizer que ele nos assentou com Cristo nas regiões celestiais e que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais e que nós já estamos assentados com Cristo. É assim que ele começa e vai descrevendo a nossa posição em Cristo Jesus. No capítulo 6, Paulo vai falar, e eu vou dividir em bloco, mas eu quero dar mais ênfase naquilo que é mais conhecido, né, que é a roupa, né, ou a armadura de Deus conhecida, né, que acredito que todos nós já ouvimos falar, né, sobre a armadura de Deus. É um texto muito conhecido, muito pregado, mas a gente vai expor, eu vou dividir por bloco, eu vou falar primeiro aqui sobre os filhos, os pais, os empregados e os patrão, e depois a armadura de Deus, e depois a gente termina a carta. O capítulo 6 ele é um pouco mais curto, mas ele é muito profundo. Então vamos lá. Primeiro vamos falar do versículo 1 ao 4, né? Vamos lá. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas longa a vida sobre a terra. Irmãos, o apóstolo Paulo está dando diretrizes para a igreja de Éfeso, para quem mora lá em Éfeso. E no capítulo 6 ele começa falando sobre a relação entre pai e filho. Você vai lembrar que no capítulo 5 William falou sobre a relação de marido e de mulher com seu marido. Então ele falou sobre o relacionamento conjugal, e agora aqui ele vai falar sobre o relacionamento entre pai e filho. Então ele começa dizendo, olha, vós filhos, obedecei aos vossos pais, e ele diz assim, pois isto é justo. A palavra justo aqui, ela tem a ver com moralidade, ou seja, é moral. Não quer dizer que um cristão só precisa fazer, não, mas todo aquele que obedece o seu pai, isso é bom perante a sociedade, isso é um ato moral, isso é um ato que vai ser o quê? Louvado até pela sociedade que não é cristã. Então Paulo começa dizendo, olha, vós filhos, obedecei os vossos pais, porque isso é moral. Ou seja, você é crente ou você não é crente, não importa. Filho, obedeça ao vosso pai, porque isso é moralmente bonito, isso é moralmente bom, isso é moralmente relevante. E aí ele vai dizer o seguinte, que não só é moral perante a sociedade, mas ele diz assim, que isto é o primeiro mandamento com promessa. Então o que Paulo está dizendo? Olha, a relação entre pai e filho é uma relação na questão moral, ética de uma sociedade, mas também é uma questão espiritual. Por quê? Porque é mandamento. Não é só moral, é um mandamento de Deus, ou seja, é moral perante a sociedade, socialmente falando isso é bonito, mas saindo do campo do social, é mandamento de Deus, isso é espiritual. Filho, é espiritual quando você obedece os vossos pais, e isso é mandamento, e ele é muito enfático em dizer, é o primeiro mandamento que existe uma promessa, ou seja, é um mandamento que existe uma recompensa, é um mandamento que existe um benefício. É mais ou menos isso que Paulo está falando, olha, quando o filho obedece os pais segundo Deus, é um mandamento ordenado por Deus, e isso traz benefícios para o filho, isso traz vantagens para o filho. Qual é a vantagem que traz para o filho que obedece os seus pais? Duas coisas ele vai falar, vamos lá, para que te vá bem, vou repetir, para que te vá bem. Segunda coisa ele diz, e para que seja longa a sua vida sobre a terra. Olha que interessante, Paulo está dizendo, filhos,
obedecei os vossos pais. Por quê? Porque isso é um mandamento com promessa. E qual é a promessa? Ou seja, qual é a vantagem? Qual é o benefício que essa pessoa ou esse filho vai ganhar de ser obediente? Ele diz, primeiro, qualidade de vida e duração de vida. Olha só que interessante. Um mandamento que dá àquele que pratica o mandamento qualidade e duração. Por quê? Para que te vá bem na vida, ou seja, para que a tua vida seja uma vida de qualidade. Segundo, para que a sua vida seja duradoura, ou seja, que dure mais. Então, o mandamento com promessa, essa promessa tem a ver com qualidade e duração. Quando nós, filhos, obedecemos os nossos pais, servimos os nossos pais, honramos os nossos pais, a gente tem uma melhor qualidade de vida e a nossa vida é durada. E quem garante isso é a palavra de Deus. É Deus que está dizendo, se vocês cumprirem esse mandamento de honrar pai e mãe, de obedecer pai e mãe, então eu vou dar para vocês uma vida com maior qualidade. E uma vida que vai durar mais. Então, irmãos, é de importante, que a gente cumpra isso, não importa a nossa idade. Não importa a nossa idade. Eu já casei, mas eu continuo honrando o meu pai. É claro que agora eu já não devo a obediência para o meu pai, Agora a obediência não tem mais a ver, tem a ver a honra, Porque quando a gente obedece, a gente faz tudo o que o pai manda, mas a partir do momento que a gente casa, a gente já não deve mais obediência, a gente deve honra. Porque agora o marido deve obediência à sua esposa e a sua esposa deve obediência ao seu marido. Por que eu vou dizer isso? Porque muitas vezes a gente vê pessoas que casam e os pais continuam mandando no casamento do filho. E ele obedece o pai em nome do quê? Mas a Bíblia falou que eu tenho que obedecer. Não é isso. Quando a gente casa, a gente se emancipa. E eu não devo mais obediência, eu devo honra ao meu pai. A esposa deve obediência ao marido, o marido à esposa, O pai não vai dar mais pitaco, só para a gente entender isso, para depois não ficar um pouco confuso. Então, vós, filhos, obedecei os vossos pais. Obediência ao pai, para que a sua vida seja de qualidade e que dure mais. Isso aqui, no âmbito social e no âmbito espiritual, é muito prático, Normalmente a gente vai ver jovem que morre cedo, a gente vai ver as causas da sua morte. É claro que eu não vou generalizar, tem muita gente, que infelizmente morre por fatalidade. Mas se você for pegar a morte de adolescentes, de jovens, a gente vai ver que na maioria das vezes está ligado à desobediência e a não honrar o seu pai. Foi fazer o que o pai disse que não era para fazer e aconteceu uma tragédia. Então, a gente não precisa nem de muita espiritualidade para saber que a desobediência aos nossos pais sempre nos causa alguns tipos de dano, Então não precisa nem ser muito espiritual para isso. É só a gente saber que quando eu obedeço, por que a obediência me dá maior qualidade de vida e por que a obediência me dá maior duração de vida? Simples, porque os nossos pais já passaram para o lugar que a gente ainda vai passar, A gente sempre ouviu isso deles e a gente replica isso para os nossos filhos. Olha, isso que tu estava fazendo, meu filho, essa rebeldia, esse teu problema, eu já passei por isso. Então, por isso que quando a gente obedece aos nossos pais, a gente tem uma vida melhor e uma vida mais duradoura. Por quê? Porque eles já passaram por aquele lugar, sabe como funciona. Então, mais vale a gente ouvir quem sabe, quem tem um conhecimento de causa. Então, a importância da obediência dos filhos aos pais é de suma importância na qualidade de vida do filho, até na duração da vida. Você vai viver mais. Quem fala isso é o próprio Deus, A parte B do versículo, ele vai inverter. E vós, pais, primeiro, filhos, sede obediente aos vossos pais e honra o teu pai e a tua mãe. Depois, na parte B, que é aqui no versículo 4, ele vai inverter dizendo, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação
do Senhor. Então, o que Paulo está dizendo? Filho, obedeça aos vossos pais. Agora, pais, não provoquem a ira de vossos filhos. Aqui no contexto, irmãos, os pais poderiam escravizar os filhos, vender os filhos, abandonar os filhos, castigá-los, expulsá-lo e exercer qualquer tipo de autoridade sobre o filho. No contexto que Paulo está falando. O pai poderia escravizar o seu próprio filho, o pai poderia vender o seu próprio filho, ele poderia abandonar o seu próprio filho, que era direito dele. Então, o que Paulo está dizendo agora no contexto é dizer: não exerça autoridade sobre o seu filho mais do que te é devida. Não provoque a ira do seu filho. Não abandone. E para nós está ligado em sempre a gente colocar as nossas frustrações nos nossos filhos. O que é provocar provocar a ira nos filhos? É obrigar eles a fazer aquilo que a gente gostaria de ter feito. Porque normalmente a gente é assim. A gente vai replicar a dor. De que sentido? Eu passei por isso, você tem que passar por isso. Quando eu era jovem foi desse jeito, então agora aqui vai ser desse jeito. Mas acontece que mudou o contexto, mudou a estação. A sociedade a qual eu vivia já não é mais a mesma sociedade que a minha filha vive. Então eu não posso impor o mesmo padrão de vida que eu tive, porque era muito diferente. A gente vai para o sentido básico, por exemplo, da questão. Quem aqui nós somos mais velhos, quem já tomou uma surra, né, dos pais? Todo mundo nós, né? A minha mãe apanhava com o chicote que o meu avô tinha carroça. Hoje se faz isso, o que acontece? É cadeia, irmãos. Alguém te vê, te denuncia e você vai preso. E você vai chegar diante do juiz e vai dizer: não, mas o meu avô fazia assim comigo. Tá, mas o contexto é diferente. Então o que acontece? Paulo está dizendo, né, para o nosso contexto aqui, contextualizando: não jogue as suas frustrações, o seu estilo de criação que o seu pai te deu sobre o seu filho, não provoque a ira dele. É muito interessante porque a gente tem uma passagem na Bíblia muito legal. Por exemplo, quando Paulo vai dizer: não provocai a ira dos vossos filhos, não está ligado somente a impor um padrão de vida que a gente teve, devido à sociedade ser diferente. O padrão que eu fui criado não é o padrão que a Ana Laura foi criada. Por exemplo, na minha época não havia nem celular, quanto mais ver desenho no YouTube, aquela coisa. Então eu vou proibir a minha filha de ver isso? Eu posso, claro, regular, saber o que ela está assistindo, mas eu não posso isolar ela desse mundo. Por quê? Ah, não, tu vai ser porque na minha época eu não tinha. Na minha época era uma época, mas agora é outra questão. Mas aqui Paulo também está falando na questão de preferência. Às vezes um pai, ele favorece um filho e desfavorece o outro. Quer ver uma coisa que provoca ira no filho? A gente tem o exemplo, por exemplo, de Esaú e Jacó. A Bíblia diz que Isaac favorecia Esaú. E Rebeca favorecia Jacó. Sabe o que aconteceu? Um irmão irou-se contra outro irmão, a ponto de um querer matar o outro. Por quê? Porque um pai favorecia um e a mãe favorecia o outro. O que aconteceu? Os pais despertaram a ira nos dois filhos, a ponto de os dois querer se matar. Um querer matar o outro, um enganou o outro foi atrás dele para matar. Por quê? Porque um pai favorecia o outro e despertou ira nos seus filhos. Então Paulo está dizendo: filhos, sede obedientes aos vossos pais. Pais, usai a vossa autoridade com temperança, com consciência, sabendo que criar na disciplina e na admoestação do Senhor. Admoestação e disciplina do Senhor, não na sua própria disciplina, mas na disciplina do Senhor, porque quando a gente cria os nossos filhos na nossa própria disciplina, normalmente a gente vai querer impor sobre eles, né, o contexto de vida que a gente teve. Eu conheço pessoas que falam o seguinte, né? Conheci um cara que era rico e o filho dele, ele tinha 4 ou 5 casas, não, 4, 5 casas, então 6, 7 casas de aluguel. Tem.
e a filha dele pagava aluguel. Casou, não tinha nada, a filha dele pagava aluguel para ele. Aí ele falava, por quê? Não, porque eu passei dificuldade e ela tem que aprender a passar dificuldade. Precisa, irmão? Claro que não, né? Não precisa, o teu filho não precisa passar a dificuldade que você passou. Por quê? Porque você passou a dificuldade, venceu, e agora o seu filho não precisa, você não precisa provocar a ira dele. Então Paulo está falando mais ou menos esse tipo de coisa. Não exerça ele poder sobre ele, fazendo ele viver sobre a sua autoridade que você impõe de você mesmo. Eu vivi, tu tem que viver. Eu passei por problema, tu tem que passar por problema. Não, a Bíblia fala que nossos filhos são como flechas na aljava, que a gente pega aí e lança, ou seja, eles vão mais adiante de que nós, vão ser maiores do que nós. Por quê? Porque justamente o que eu passei, a Ana Laura não vai precisar passar. Portanto, ela vai ter mais liberdade, mais tempo, para quê? Para seguir adiante e ir mais longe do que eu fui. Amém, irmãos? Vamos lá. Vamos mais rápido. Capítulo 5, versículo 9. Então, do capítulo 1 ao capítulo 4, ele vai falar sobre essa relação de pai e filho. Filho obedeça o pai e pai não provoque a ira do filho. No capítulo 5, até o capítulo de número 9, ele vai falar sobre a relação de patrão e empregado. Aqui, no contexto, é escravo e servo. Nessa época, existia ainda escravidão, tá? Então, ele vai falar sobre escravo e sobre senhor, contextualizando para o nosso tempo, a gente vai aprender sobre o quê? Patrão e empregado. Primeiro, ele vai falar para quem? Para o empregado. Vamos lá. Quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O que Paulo está dizendo? Quando você trabalha de funcionário, você não está trabalhando para o seu patrão. Você tem que trabalhar como se estivesse trabalhando para Deus. Eu não vou fazer isso aqui. Meu patrão não merece. Não trabalhe como se fosse para o seu patrão. Trabalhe como se fosse para Deus. Por quê? Porque o nosso trabalho também é espiritual. Tão espiritual quanto ser um pastor, é espiritual ser um funcionário. Tem o mesmo nível de espiritualidade. A gente costuma falar que ser pastor é mais espiritual para criar uma certa superioridade do pastor, mas não, irmãos. É tão espiritual você trabalhar para o seu patrão, quanto espiritual você trabalhar para Deus no sentido ministerial. Então, Paulo está dizendo, quando você tiver um emprego, trabalhe como se fosse para Deus. Eu fui gerente 4 anos de uma loja, o Josué trabalhava comigo, eu sempre falava isso para o Josué, né? Eu chegava numa prateleira, fazia essa prateleira aí, Josué, vou deixar assim. Eu falei, é assim que tu fazia para Deus? Eu sempre brincava com ele, eu ia lá, achava lindo, irmão, pegava um pano, né, Josu? Pegava um pano, deixava limpinha, coisa linda, entendeu? Por quê? Porque é o que a Bíblia ordena. Trabalhe como se fosse para Deus. Irmãos, isso tem muito a ver com a gente ser abençoado. Sabe por quê? Não que é uma questão de barganha, não é isso. Longe disso, na verdade. Mas a pergunta é, se você trabalhar para o seu patrão como se você trabalhasse para Deus, irmão, com certeza você vai ser promovido. Porque o teu trabalho vai ser muito excelente. Nem todo mundo tem esse entendimento. Não, nem todo mundo. Tem gente que, quer nem saber se meu patrão também deixa assim, jogado. Tem vezes que, patrão, tinha que ter um texto falando, né, vós patrão, como é que é? Não provoqueis a ira de vossos funcionários, né?
mas a gente tem que trabalhar como se fosse para Deus. Para ter uma ideia, por exemplo, a gente vai ver a história dos puritanos. Os puritanos são os homens considerados os homens mais santos do mundo, homens que viveram para a glória de Deus. Os puritanos, eles diziam que tudo o que se fazia tinha que ser feito para a glória de Deus. E tem alguns puritanos que eles trabalhavam fazendo cadeira. Alguns puritanos trabalhavam fazendo cadeira, e era colocado a cadeira deles em lojas para vender. Quando uma pessoa entrava na loja e começava a olhar as cadeiras, ela olhava para a cadeira e sabia, essa cadeira foi feita por um puritano. Sabe por quê? Pela perfeição dos detalhes. Ele fazia tudo para a glória de Deus. E quando esses puritanos iam fazer cadeiras, eles trabalhavam fazendo cadeiras, alguns, eles faziam como se estivessem fazendo para Deus. A perfeição da cadeira deles, eu vi alguns relatos dizendo que a cadeira deles chegava a durar 4, 5, 6 vezes mais do que as cadeiras normais. Por quê? Por causa da perfeição do trabalho deles. Por quê? Porque eles estavam, eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Eu estou fazendo isso para Deus. Então, automaticamente, irmãos, quando você vai fazer isso, automaticamente o seu trabalho vai ficar melhor, o seu acabamento vai ficar melhor, a sua pintura vai ficar, tudo que você faz. Eu estava conversando com um amigo meu um dia, ele veio me pedir um conselho, abriu uma empresa de pintura, e eu falei isso para ele, pinte a casa como se estivesse pintando para Deus, excelência no acabamento, excelência na pintura, excelência no material, faça como se fosse para Deus. Começou pintando casa devagarzinho, hoje ele fechou um contrato com uma empresa muito grande, está com 3 torres, que cada torre tem 40 apartamentos, uma coisa assim. Por quê? Porque começou fazendo como? Como se fosse para Deus, excelência no trabalho. Então, vós funcionários, trabalhe como se fosse para o Senhor. E de contrapartida, ele vai dizer, vós servos de igual modo. O quê? Trate os vossos funcionários como se fosse tratar o Senhor. Do mesmo modo. Por quê? Porque você não é superior a ele. Paulo vai dizer, porque tanto tanto deles como o vosso é o mesmo Senhor, ou seja, tanto o patrão quanto o funcionário é servo. Então o que Paulo está dizendo? Olha, patrão, trate o teu funcionário com excelência. Por quê? Porque tu também é servo de Deus, todos são servos, você não é superior a ele. Então, o funcionário trabalhe como se estivesse trabalhando para Deus, e o patrão trate o seu funcionário como se estivesse tratando Deus. E isso, com certeza, vai fazer tanto a empresa crescer, quanto o funcionário crescer, como vai dar mais vida boa para o filho, e mais vida boa para o pai. Então, Paulo diz, olha, trabalhe como se fosse para Deus, patrão, trate seu funcionário como se estivesse tratando Deus. Tem alguns patrão, né, irmão? Que é triste. Oi. Para dentro de... Sim. Isso. Sim. Justamente. Mal cuidado. Quem tem casa de aluguel, né? Como eu trabalhei muito tempo em material de construção, é a maior reclamação, né? A mãe do Josué e o pai do Josué tem casa de aluguel. Quando o inquilino sai, tem que fazer o quê? Uma reforma, porque é furo para tudo quanto é lado, é tinta quebrada. Tem lugar que a gente fala, como é que eles moravam aqui? Porque eles acabam com a casa. Por quê? Porque, enfim, não é minha, mas a Bíblia fala, trate sempre as coisas dos outros. Aqui a gente pode ampliar, trate as coisas dos outros como se você estivesse fazendo para Deus, como se fosse de Deus. Amém? Agora a gente vai para o versículo 10 até o 20, que é o que eu quero dar um pouquinho mais de ênfase, tá? A gente vai gastar um pouquinho mais de tempo aqui, que é o texto mais conhecido. É ali o terceiro parágrafo. O parágrafo diz assim, a armadura de Deus. Capítulo 10. Quanto ao mais,
sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Olha só, irmãos, como começa o texto. A gente não pode esquecer como começa. Quanto ao mais, sede fortalecidos na sua própria força, no seu próprio poder? Não. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficares firmes contra as ciladas do diabo. Então, olha só que interessante. As armaduras que Paulo vai falar, é a armadura para que a gente permaneça firme. Não são armaduras para a gente ir para a batalha, e não que a gente não vai. Mas a armadura é para que a gente permaneça. Por quê? Capítulo 1 de Efésios, como começa? Deus vos assentou aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e já vos abençoou com toda sorte de bênção. Então, no capítulo 1, Paulo diz, Deus colocou vocês em uma posição. Que posição é essa? Abençoados. Então, ele diz assim, revista de toda a armadura para continuar nessa posição. Para continuar nessa posição. Aí ele vai dizer, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficares firmes. Firmes no quê? Na posição a qual Deus vos colocou. Lembra? Ele vos resgatou do império das trevas. Vocês estavam mortos pelos seus delitos e pecados, agora vocês têm vida em Deus. Então Deus colocou vocês em uma posição elevada. Deus colocou em uma posição elevada. Então se revista de armaduras para permanecer nessa posição. Aí ele diz, para poderes ficares firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades e contra os dominadores desse mundo. Aqui eu quero abrir um parênteses, por quê? Porque nós temos um problema gravíssimo em questão a esse, não a esse texto, mas a essa realidade. Qual a realidade? Que o diabo é o nosso inimigo. Qual é o problema? O problema dessa questão aqui, de que nós temos um inimigo, é que tem pessoas que subestimam o inimigo. Ou seja, eles subestimam Satanás. Nada é o diabo, não tem problema, o diabo não vai fazer nada contra a minha vida, ele não é meu inimigo. Subestimam o inimigo. Em contrapartida, nós temos pessoas que o quê? Valorizam o inimigo demais. Dor de cabeça? É do capeta. Estou andando na BR e furou o pneu do carro. Foi o diabo. Não foi o diabo, foi um prego, né? Você passou pelo prego. Normalmente o pneu estava careca, não tinha dinheiro para colocar, furou o pneu e a culpa é do diabo. Então, assim, tem gente que supervaloriza o inimigo, só que tem gente que menospreza. Então a gente tem que entender que sim, ele é o nosso inimigo, que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, ou seja, não é contra o nosso irmão, mas é quem está por detrás do nosso irmão, agindo sorrateiramente. Então a minha guerra, o irmão fez aquilo comigo, a minha guerra não é contra o irmão, é que o irmão caiu na cilada do inimigo, então a minha guerra é contra o diabo. Então, irmão, não subestime o seu inimigo, só que também não valorize o seu inimigo, né? Falando nisso, eu estava conversando hoje à tarde, que pegou fogo ali no, como é que é o nome? No Arung, né? Aí já estava botando o quê? Tinha fumaça, aí já circularam como se tivesse um monstro na fumaça, assim, entendeu? Foi o diabo que botou, sabe? Já começa aquelas coisas aradas tudo, né? Então, irmãos, tem coisa que acontece porque acontece, né? Se você andar com o pneu careca, o pneu vai furar. Se você se estressar, não comer, vai ter dor de cabeça. Então, assim, nem tudo é o diabo. Agora, não quer dizer que nada é o diabo. Então, a gente tem que viver em quê? Num equilíbrio. Por quê? Porque esse inimigo já está vencido, tá? Se você tiver o caderno, anota aí. Lucas 10, 19.
1 João 3:8 e Colossenses 2:15. O que esses versículos têm em comum? Que nos provam que Satanás já está vencido. Então nós temos um inimigo e ele já está vencido. Tá bom? Colossenses 2:15 diz que Deus destronou principados e potestades. O que é destronar? É tirar poder e autoridade. Ele despojou, em outras traduções diz despojar. O que é despojar? Era pegar um soldado e tirar toda a sua armadura. Então a Bíblia diz que Deus despojou o diabo. Então Paulo manda colocarmos as armaduras de Deus. Para quê? Olha só que interessante. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aí no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Então, por que a gente não pode subestimar o diabo? Ele já não está vencido, sim ou não? Sim, Satanás já está vencido. Nós lidamos com um inimigo derrotado. Então, por que eu preciso da armadura? Paulo diz, você precisa da armadura por causa do dia mal. Porque nem sempre você vai estar bem. Então, Satanás é um inimigo vencido. Mas o dia que você não estiver bem, ele vai querer tentar atacar. Ele vai querer voltar. É como se você estivesse em guerra com um exército inimigo e você dominasse ele e estivesse dominando sobre ele, e ao momento que ele se deu por vencido, ele está entregue. Mas se ele vê que de repente você ficou vulnerável, ele vai tentar de novo. Mesmo vencido, ele vai tentar de novo. Então é isso que Paulo está dizendo. Vocês precisam se revestir da armadura para quê? Para resistir no dia mau. No dia que você estiver mal, no dia que a tentação bater, no dia que a angústia bater, no dia que a tristeza bater, você precisa dessa armadura para quê? Para permanecer onde Deus te colocou. No dia que a tristeza bater, o que você precisa? Da armadura de Deus. Para quê? Para saber que você é abençoado. A Bíblia não diz que Deus vai nos abençoar. Hoje Deus quer te abençoar. Isso não é uma verdade bíblica. Porque a Bíblia não diz que Deus quer nos abençoar. A Bíblia diz que Deus já nos abençoou. Então nós não seremos abençoados, nós já somos abençoados. O que nós precisamos é permanecer nesse lugar. Amém? Então a armadura era para que nós permanecesse o quê? Inabalável. O que Paulo está falando aqui é que ele está vencido, mas não deixe encontrar vocês indefesos, porque ele ataca de novo. Se revista da armadura, porque, irmãos, o dia mau chega para todo mundo. O dia mau chega para todo mundo. Não importa o quão espiritual você seja, não importa o quão bom você se acha que seja, o dia mau vai, bater na sua porta. E é para esse dia que você precisa estar revestido. Um dia a tentação vai bater na sua porta. Um dia a tristeza, a raiva, o rancor, a amargura, ela vai bater na sua porta. E Paulo diz, vocês precisam estar revestidos, porque o dia que o mal vir sobre a sua vida, é aí que o diabo vai dizer, o inimigo vai vir dizer, agora é a minha oportunidade. É aquilo que a gente sempre fala. O diabo, ele é um surfista. Ele não tem o poder de produzir onda, mas ele surfa na onda quando ela se levanta. Um surfista não produz a onda, né? Mas quando ela se levanta, ele surfa nela. O diabo é assim. Quando o dia mal chega e você dá brecha, ele diz, é o meu momento. Vou pegar essa onda e vou surfar nela. E aí ele faz tudo o que lhe apraz fazer, tudo o que ele gosta de fazer, né? Infelizmente, tudo o que ele gosta de fazer não tem nada de bom. E aí, no versículo 14, Paulo vai dizer assim, estáis, pois, firmes. Ou seja,
manter a posição que Cristo nos colocou. Somos vencedores, precisamos nos revestir para quê? Para manter a nossa posição. Isso que eu quero enfatizar aos irmãos. Você não vai conquistar uma posição, o Senhor já conquistou essa posição por nós. Que posição? Sentado nas regiões celestiais, abençoado com todas as sortes. Irmão, você pode estar passando fome, você é abençoado, porque você é salvo em Cristo Jesus, e você vai passar uma eternidade com Deus. Então, às vezes o dia mal bate na porta. Paulo diz, estejam revestidos para quê? Para se manter. Olha, eu estou em dificuldade, mas eu sou abençoado por Deus. Jesus, a tentação de Jesus, domingo eu vou pregar sobre a tentação de Jesus. A Bíblia diz que Jesus teve fome. Você já pensou no Filho de Deus passando fome? Imagina, 40 dias de jejum, estava desidratado, deve ter perdido alguns quilos, e a Bíblia diz que ele teve fome. Mas a tentação veio quando? Quando ele teve fome. Mas no dia mau ele estava revestido de Deus e conseguiu vencer a tentação. Então, irmãos, a armadura de Deus é para que a gente se permaneça onde Deus te colocou. Por isso, jejum, oração, leitura da palavra, e a gente vai ver aqui o que é a armadura, tá? Aí Paulo vai dizer aqui, estáis pois firmes, cingindo-vos com o cinto da verdade. Aí vai começar a armadura. Só para a gente contextualizar, a armadura que Paulo vai usar aqui é a armadura de um soldado romano. Por quê? Porque ele era cidadão romano, mas também porque o soldado romano, na época aqui, no contexto que Paulo está falando, ele estava preso em Roma, né? Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, estava preso em Roma. Os romanos, eles guerreavam muito com os bárbaros, só que eles sempre venciam os bárbaros. Sabe por quê? Porque os bárbaros não usavam armadura, e os romanos usavam armadura. Por que que os romanos usavam armaduras? Porque eles reconheciam a sua fraqueza. Ou seja, eu vou para a minha batalha, só que eu tenho fraquezas, então eu preciso de armaduras para proteger a minha fraqueza. Em contrapartida, os bárbaros, eles iam sem nada, sem nada, nenhuma armadura. Por quê? Porque eles confiavam na força do seu braço. O que acontecia? Os bárbaros sempre eram vencidos. Então Paulo já começa a dar uma lição, olha, não confie na força do seu braço. Para o dia mau, para o vosso inimigo, não confie na força do seu braço, porque não existe bom. O maior erro da nossa vida é achar que nós somos bom. É dizer, não, eu posso lá no meio lá que não, está tranquilo. Não, irmão, não está tranquilo. Temos que estar sempre vigilante, porque não existe bom. Então Paulo diz, vocês precisam se revestir. Vocês precisam ser como soldados romanos, que reconhecem a sua fraqueza e que precisam de armaduras. Então, Paulo está dizendo, vocês precisam se revestir da armadura de Deus. Reconheça a sua fraqueza e se revista das armaduras de Deus. Aí vai começar a armadura. Vamos lá. O primeiro objeto que ele vai citar é o cinturão da verdade. Eu vou ler aqui do 14 até o 20, e depois eu vou explanando. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com o cinturão da verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui tá bom. Primeiro monumento, né, a primeira roupa ali que ele manda usar. Cinturão da verdade. Eu peguei as imagens só para vocês verem como que era na época. Se a gente perceber ali, não dá para notar, mas assim, ó, o cinturão era onde ficava toda a arma do soldado, espada, adaga, tudo ficava no cinturão. Mas ele tinha uma outra finalidade. Sabe qual era a finalidade?
era o cinturão que segurava toda a armadura. Ou seja, o cara botava a couraça, botava o capacete, botava aquela saia que ele usava, e o cinto era para quê? Para firmar tudo isso, para segurar tudo isso. Então Paulo está dizendo, olha, assim como o cinto é responsável por segurar todas as armas e sustentar a armadura, ele diz, vocês precisam colocar o cinto da verdade. Porque na vida do cristão, a verdade é que mantém tudo. A verdade é a base de tudo, ela que sustenta tudo. Então, creia na verdade, fala a verdade e vive a verdade, porque é a verdade que vai sustentar toda a sua vida. Coloque o cinto da verdade, porque o cristão, irmãos, ele tem que estar sustentado. O cinto sustentava toda a roupa, tem que estar sustentado pela verdade. Deus só trabalha numa plataforma chamada verdade. Deus não trabalha na mentira. Quer ver uma coisa interessante? A Bíblia fala o seguinte, que Jesus disse, eu vou enviar a vocês o Consolador, o Espírito Santo, o Consolador. Ele disse, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade. Então, olha só, o Consolador, ele é o Espírito da... Se ele é o Espírito da verdade, ele só consola a verdade. O Espírito de Deus só consola a verdade. Por isso, irmão, não pensa que você vai viver em mentira e o Espírito de Deus vai te consolar. Ele não vai te consolar. Porque o Espírito Consolador é o Espírito da verdade, ele só consola a verdade. Quando você está disposto a viver na verdade, a falar a verdade, a transmitir a verdade, pode ter certeza, o Espírito Santo vai te consolar. Pastor, cometi um pecado. Confesse, diga a verdade. Por quê? Porque você vai ser consolado pelo Espírito. Fiz isso aqui errado. Irmão, fala, confessa, viva na verdade. Por quê? Porque você vai ser consolado. Então, a não ser que você viva na verdade, sem verdade não há consolação. Então, irmãos, muitas vezes as pessoas vêm pedir conselho para a gente, irmão, não tem como consolar a mentira. Por quê? Porque a vida do cristão, o que segura a nossa vida, o que nos mantém, o que ajusta toda a nossa vestimenta espiritual, é a verdade. Se não houver verdade, não tem capacete da salvação, não tem couraça, não tem espada, não tem nada, irmão. Não tem nada sem a verdade. A verdade é o que sustenta tudo. Amém? Isso. Ele fala, Deus não exalta os homens, né? Deus exalta a verdade. Todos que estiverem na verdade serão exaltados com ela, né? É isso, né? Muito bem colocado, exatamente isso. Segunda roupagem, a couraça da justiça. Bota ali. A couraça era isso aí. A função dessa couraça era proteger os órgãos vitais dos soldados. Couraça protegiam os órgãos vitais do soldado, coração e outros que são os órgãos mais vitais. O que quer dizer? Nos protege das acusações do diabo, porque somos justificados por Jesus. Então, nós não somos perfeitos, mas somos justificados. Na aula do capítulo 4 eu falei um pouquinho sobre justificação, não sei se vocês se lembram, sobre lá quando falta o serviço atestado, lembra? Que eu dei o exemplo do atestado? Então, nós não somos perfeitos, nós vamos pecar, Qual a diferença? É que nós não vamos viver no pecado. Qual a diferença de um cristão para um não cristão? Ambos pecam, correto? Sim, a diferença é que um cristão não vive no pecado. Ele não vive no pecado. Ele peca, se arrepende e muda de vida, tá? Então a Bíblia diz, calçai a couraça da justiça, ou seja, vos revistam da couraça da justiça, que é a justificação. A justificação vai proteger o vosso coração das ciladas do diabo, vai proteger o que é vital na sua vida, a justificação, ou seja,
por meio da fé. Jesus é quem nos justifica. É Ele quem nos protege. Então, vos revista da couraça da justiça. Outro é o calçado do Evangelho, né? Cadê aqui? Vestindo-vos da couraça, calçai os pés com a preparação do Evangelho. Em outras versões está a sandália do Evangelho ou o calçado do Evangelho. A sandália, tá ali, não dá para aparecer, mas embaixo dela tinha, o soldado romano usava ponta de prego embaixo. Por quê? Porque o calçado era responsável para dar equilíbrio para o soldado, para ele andar mais rápido. Equilíbrio e andar mais rápido. Então ele diz, vocês precisam colocar essa sandália para quê? Para andar mais rápido. E ele diz, calçai a sandália da preparação, ou da pregação, tem outras que falam. O que isso quer dizer? Que nós precisamos ser rápidos em anunciar o Evangelho da paz. Quando se trata da pregação do Evangelho, nós precisamos ser rápidos. Então, colocar o sapato para nós estarmos equilibrados e ser mais ágeis, tá? Precisamos ser rápidos em anunciar o Evangelho da paz. Estar sempre à frente do nosso inimigo. Coloque o calçado para você estar à frente do seu inimigo, sendo rápido em anunciar o Evangelho da paz. Isso. Justamente, equilíbrio e agilidade. Que você possa ser ágil em pregar o Evangelho, mas se mantendo firme, né? Tem muita gente que prega o Evangelho e não está firme, né? Prega uma coisa que não vive. Você precisa viver e pregar, por isso o equilíbrio e a rapidez. Estar equilibrado, estar firmado e ser rápido em anunciação do Evangelho. O outro é o escudo da fé, embraçando sempre o escudo da fé. O escudo era feito com camada de madeira e couro de novilho molhado. Por que era feito com couro de novilho molhado? Porque as flechas dos inimigos, ela era colocada no fogo. Quem já viu filme de época aqui? Coração Valente, um bem antigo. Ou não, vamos mais, o Troia, né? Como é que é? Eles botaram a flecha colocada no fogo e atirada. Por isso que a armadura ela era coberta na frente com o quê? Com couro de novilho, e eles iam para a batalha com couro encharcado. Quando a flecha com o fogo pegava, o fogo apagava, tá? Porque a flecha era a arma mais terrível na época, né? Porque podia atirar de distância. Então, embraçando sempre o escudo da fé. A fé nos protege de todas as flechas do diabo. Flechas no coração, na mente, pensamentos, dúvidas, desejos pecaminosos, pensamentos pecaminosos, angústia. Tudo isso são dados inflamados do inimigo. Qual é a ideia do diabo? Por que a Bíblia fala ali que era flecha inflamada? Porque a ideia do diabo não é só ferir, é que fira e incendiava. Então ele quer o quê? Que ele lance sobre nós pensamentos pecaminosos, que ele lança sobre nós dúvidas, desejos impuros, angústia, e que isso comece o quê? A incendiar todo o nosso ser. Por isso Paulo diz, revista do escudo da fé, que vai não só não deixar que a flecha atinja, como não vai deixar que ela se estabeleça e comece a se incendiar por todo o corpo. Porque é assim, né? Ninguém, irmão, ninguém peca do nada. A gente começa devagarzinho, aqui, quando vê, foi. Por quê? Porque o diabo joga a flecha e ela vai o quê? Incendiando todo o nosso corpo. Essa é as artimanhas. Pensamentos, dúvidas, angústia, o dia da perseguição. Por isso que Paulo fala, é no dia mau. É no dia mau que eu preciso estar revestido. Por quê? Porque é no dia mau que ele vai tentar atirar suas flechas. E se a flecha pega, irmão, ela pega, machuca e vai começar o quê? Incendiar todo o corpo. Depois vem o capacete da salvação.
capacete era de bronze, protegia a cabeça, o rosto e também o pescoço. Paulo diz, estar protegido na salvação de Deus. Satanás vai tentar colocar dúvida, como fez com Eva. Lembra o que ele fez com Eva? Disse, foi isso que Deus disse? O que ele fez? Colocou dúvida na cabeça dela, e por causa da dúvida ela pecou. Então Paulo diz, coloque o capacete da salvação, porque a salvação nos torna seguro. Por quê? Porque quem nos salvou foi Deus. Um dia perguntaram para Charles Spurgeon, né? Um cristão da igreja dele perguntou, pastor, eu posso perder a minha salvação? E ele disse, depende de quem te salvou. Eu posso perder a minha salvação? Ele disse, depende quem foi que te salvou. Porque Jesus disse, as minhas ovelhas, ninguém as arrebata da minha mão. Então Charles Spurgeon fala isso. Depende de quem salvou. Se Jesus te salvou, irmãos, ninguém pode te tirar a salvação, a não ser que você não queira, né? A não ser que você queira desprezá-la, mas alguém arrancar de você, ninguém pode. Nem o diabo, nem as pessoas, ninguém pode arrancar a salvação de você. Só você pode rejeitá-la. Amém? Pastor, posso perder a minha salvação? Não, irmão. Por quê? Porque não foi você que se salvou, foi Deus. Não é porque nós somos bons, é porque o nosso Salvador é bom. Então, só se eu rejeitar a salvação. Posso rejeitá-la, isso. Por isso que a gente vai ter o quê? No fim dos tempos, a apostasia, que é a gente deixando a fé, rejeitando a salvação. Hebreus 6 diz, né, que houve pessoas que experimentaram o dom do Espírito Santo, só que rejeitaram. Ou seja, pessoas que foram salvas, mas rejeitaram a salvação. Ninguém as tirou, elas que rejeitaram. Isso é a apostasia, né, quando a pessoa rejeita a fé, tá? E depois vem a espada do Espírito. A espada é o instrumento, então, de ataque. O nosso instrumento de ataque é a palavra de Deus. Saqueamos o inferno, vencemos as trevas e libertamos os cativos com a espada do Espírito. A palavra é a nossa maior arma. A Bíblia diz que Deus vencerá o seu inimigo. Quando Jesus voltar, ele vai vencer pelo poder da sua palavra. Ele diz, da boca dele saiu uma espada de 2 gumes. O que é? Uma espada é a sua palavra. Quando Deus guerreia, irmão, Deus não vai lá guerrear. Ele só fala, libera a palavra, porque a sua palavra é uma espada. Então a espada é o nosso instrumento de ataque. Por isso, irmãos, nós precisamos conhecer as Escrituras. Conhecer a palavra de Deus, porque ela é o nosso instrumento de ataque. É com ela que eu ataco. Lembra quando Satanás vinha falar com Jesus? Ele dizia o quê? Está escrito. Está escrito. Jesus venceu a tentação dizendo, está escrito. Ou seja, com o poder da palavra de Deus que estava escrita. Esse livro aqui é a nossa espada. Tudo que nós vamos vencer é por meio da palavra de Deus. Ela é o nosso instrumento de ataque. E ele diz assim, ó. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra, o nosso instrumento de ataque. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ou seja, nós precisamos estar revestidos com tudo isso que nós falamos, em oração e súplica e vigilância. Estando armado, com a espada, com a palavra, por meio de oração, súplica e vigilância. E ele diz assim, ó, fazei isso, ó, perseverança e súplica por todos os santos. A importância, irmãos, de nós orarmos uns pelos outros. Devemos orar uns pelos outros. Paulo diz, revista de toda a armadura de Deus. E por meio de oração, súplica e vigilância, fique orando um pelo outro. Em súplica, em oração, em cuidado, em perseverança, dizendo, irmão, cuidado aí, esse caminho é perigoso. Vou orar pelo irmão. Entendeu? Um pelos outros. A importância da comunhão.
estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, estarmos em perseverança, vigilância, porque, como eu disse, o inimigo foi vencido, mas no dia mau ele vai vir, irmãos. Se prepare, porque no dia mau ele vem. Tá bom? Versículo 21 ao 22, Paulo diz: e para que saibais também ao meu respeito tudo o que faço, ele está enviando quem? Tíquico. O que Paulo está falando aqui? Primeiro, ele está enviando Tíquico para dar informações a respeito dele, porque ele estava preso, né? Acho que estava uns 2 anos preso aqui, se eu não me engano. Ele estava preso em Roma, então ele manda um irmão para dar informações de como ele está lá na cadeia, que ele está bem, que ele está tranquilo. Tranquilo não, né? Está bem, está com saúde e tal, tudo isso. E também para outra coisa, ele diz: eu estou enviando um irmão aí, para consolar vocês, para que console o vosso coração. O que Paulo está dizendo? Nessa guerra nós não estamos sozinhos, há muito mais soldados. Eu estou enviando outro soldado para que console vocês. Amém? Então, irmãos, nessa guerra contra os dados inflamados do inimigo, o diabo, nosso inimigo, ele vai tentar, ele está vencido, mas ele vai tentar, mas você não está sozinho. Mas existe um processo. Você não pode estar em grupo e não estar revestido. Você precisa estar revestido de toda a armadura e você precisa estar em comunidade. Por isso, irmãos, que não existe crente sozinho. Esse negócio de congregar em casa sozinho, isso não existe em nenhum texto da Bíblia você vai ver isso aí. Ah, mas eu sou a igreja. Não, você não é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Você sozinho não é a igreja. Essa é uma falácia que muita gente fala, né? Mas é porque provavelmente nunca leu a Bíblia. Irmãos, precisamos estar revestidos e em comunidade. Revestido para o dia mau, porque as setas vão vir, e está em comunidade, porque vai ter mais soldado para nos ajudar a vencer a batalha. Amém? E aí ele vai então acabar. Não estamos sozinhos e devemos encorajar uns aos outros. Tíquico está indo aí para encorajar vocês. Irmãos, essa é a importância de você encorajar o irmão, dar palavra de bênção para o irmão, perguntar se ele está bem, se ele não está bem, se ele está precisando de alguma coisa. Tudo isso é o quê? É encorajamento, são soldados ajudando outros soldados. E no final ele vai dizer: paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus, Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor. Eu queria falar um pouquinho sobre esse sinceramente, né? Os que amam sinceramente. Mas vamos deixar para um outro dia, que já é 9:10. Mas ele termina a carta dizendo o seguinte: paz, amor e fé seja com todos. Então, olha o que ele construiu. Estamos numa guerra, vocês estão numa guerra, vocês têm um inimigo, vocês precisam estar revestidos, mas independente de qualquer coisa, independente da guerra, independente do inimigo, vocês sempre terão fé, amor e paz. É uma promessa do Senhor. Eu posso ter paz em meio à guerra? Posso. Paulo tinha paz estando preso. Ele estava preso e dizendo: irmãos, a paz seja convosco. A mesma paz que eu estou aqui na cadeia, eu quero que vocês estejam aí. Por quê? Porque não importa a guerra, não importa a dificuldade, o que Deus não deixará faltar para vocês, faltar para mim, é amor da parte dEle, fé, que é um dom de Deus, e graça para poder nos perdoar, para poder nos ajudar e para poder nos manter firmes. Por quê? Porque lembra como Paulo começou? Tudo isso é revestimento por meio de quem? Do poder de Deus. Toda essa armadura é Deus quem concede. Deus concede para quem? Para todos, irmãos. Para todos. Todos que creem nele. Então, o que Paulo construiu nessa carta? Ele construiu a obra de Jesus, ou seja, ele nos tirou de uma posição
e nos colocou em outra posição. Quando a Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amado Filho, aquela palavra transportou ali tem a ver com agricultura. Quer dizer, quando um agricultor arranca uma planta com raiz e tudo, e planta em outro lugar com raiz e tudo. Ou seja, Ele vos transportou, Ele vos arrancou com raiz em tudo das trevas, e vos plantou com raiz em tudo agora no seu reino. Portanto, vocês vão crescer, frutificar no seu reino. Então, Ele nos assentou nas regiões celestiais, Ele já te abençoou com toda sorte de bênção, vocês são abençoados, irmãos, não importa as circunstâncias que vocês estão vivendo aqui, nas regiões celestiais, você já é abençoado pela salvação de Deus. E Deus, além de te salvar, além de te transportar do império das trevas, Ele ainda te fornece todos os instrumentos para permanecer. O que a gente precisa? É só vestir, irmão, não tem trabalho nenhum. Toda a couraça da justiça é dele, o capacete da salvação é dele, a espada que é a palavra é dele, a sandália é dele, o cinto é dele, a gente só precisa vestir. Ele te salvou e te deu todas as armas para você permanecer salvo até o dia da sua vinda. Amém? Espero que os irmãos tenham sido edificados pela carta dos Efésios. A gente foi muito edificado, né? Eu e o William, a gente faz as aulas junto, né, aqui embaixo. Então, na minha aula tem contribuição dele, na dele tem contribuição minha, e a gente conversa muito, quando a gente vai conversando sobre, quando vai escrevendo a aula ali e tal, a gente conversa muito, vai sendo edificado, e até conversávamos muito sobre esse revestimento de Deus, sobre a obra do Senhor. Nós fomos muito edificados por essa palavra, fui muito edificado por Efésios, e espero que os irmãos também tenham sido edificados. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero fazer um último pedido para os irmãos. Quarta-feira que vem não tem EBM, porque é a semana da oração. Voltamos na outra quarta-feira. A gente quer fazer uma coisa diferente, não sei se os irmãos vão comprar a ideia. Eu acho que os irmãos não vão comprar a ideia, porque na última só teve uma pergunta lá, irmão. Como é que é? Na outra quarta-feira, a gente vai fazer uma roda, pode ser uma roda, tal, enfim. Eu e ele, vamos sentar aqui, vão estar todo mundo sentado. E você pode passar ali atrás, vai ter um papel e uma caneta, e você pode fazer uma pergunta. Sobre o quê? Sobre qualquer coisa. Por que a gente vai fazer isso? Porque muitas vezes, muitos irmãos têm dúvidas. E onde é que eles vão sanar a sua dúvida? No YouTube. Qual é o problema? Que tem muita gente boa no YouTube, mas também tem muita gente falando besteira no YouTube. Entendeu? Tem pessoas, uma coisa que a gente sempre conversa, é tipo assim, é teólogo de cadeira. É pessoa que não congrega, que não faz parte de uma igreja, ele só aprendeu teologia e está lá atrás do computador falando um monte de besteira, mas não tem a vida da igreja. Porque ser um teólogo e ser um pastor, irmãos, não é só tu saber da Bíblia. Tu ser um teólogo, a teologia serve para você ter uma vida mais piedosa dentro da comunidade. É tu participar do problema do casal que quer se separar na segunda. É tu participar do velório do irmão que morreu e de noite do casamento do outro e de meio-dia do aniversário do outro. É você sentar com o casal que a mulher quer matar o marido quer matar a mulher. Essa é a vida da igreja, é problema. Então eles querem dar opinião e nem participam da vida da igreja, da realidade do evangelho. E aí vão lá, jogam um monte de informação, sem texto, sem contexto, sem nada. Então, a gente está liberado para qualquer tipo de pergunta. Por que vai ser no papel ali? Porque às vezes você quer fazer uma pergunta, mas tem vergonha da pergunta, ou a pergunta, sei lá, é meio, né? Porque pode ser pergunta sobre pode e não pode. Pastor, posso isso, não posso aquilo. Cristão pode fazer isso, não pode aquilo. Pode ser esse tipo de pergunta, pode ser pergunta teológica, pode ser pergunta sobre os fins dos tempos, por exemplo, que daí é mais com o William, que ele sabe mais do que eu sobre os fins do tempo. Eu sei o básico. O William já é mais profundo na escatologia. Pode ser qualquer tipo de pergunta. Cristão pode tomar um pouco de vinho? E aí, não sei. O que a Bíblia fala sobre isso? Podemos explanar aqui, se você alguém perguntar. Cristão pode fazer tatuagem? O que a Bíblia fala sobre isso?
Qualquer tipo de pergunta, passe ali. Se der um número bom de perguntas, a gente vai fazer. E a gente vai ser uma conversa. Vocês vão poder perguntar, questionar, e a gente vai responder. Por que a gente precisa antes? Porque pode ter alguma pergunta que a gente, enfim, eu não sei tudo, o William também não sabe tudo, eu muito menos. Então, a gente pode ter alguma pergunta muito difícil, a gente pode aprofundar no assunto para trazer a resposta. Amém? Então, irmão, gostaria que vocês participassem, façam a sua pergunta, e vai ser um tempo muito legal, muito bom. Pode perguntar sobre qualquer coisa, a gente vai ser aberto, e vamos responder não segundo a minha opinião. Qual é a minha opinião? Não, é o que a Bíblia fala sobre. Tá bom? Amém? Podemos contar com os irmãos? Então, se tiver bastante